Então vamos lá. Êxodo 33. Êxodo 33. Enquanto você acha, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eu vou orando já enquanto você está achando aí. Senhor nosso Deus e Pai, dos nossos pecados, que o Senhor possa estar nos perdoando, e principalmente a mim que agora vou estar administrando a tua palavra, em nome de Jesus. O Senhor vem usar, meu Pai, conforme o trecho bíblico, para que a tua igreja continue sendo alimentada, que eu fique na tua palavra, pela direção do Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quem puder ficar de pé para a gente ler, se não puder, pode ficar sentado, tá bom? Vamos meditar aqui do 1 ao 11. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência andarei. Enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heveus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito, verso 5 a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Verso 8. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Amém, igreja, pode se sentar. Irmãos, aqui a gente observa que Deus já estava muito aborrecido com o povo, porque esse capítulo 33, ele é o capítulo na sequência do capítulo 32, onde aconteceu o quê? Aconteceu o que no capítulo 32? Foi feito o bezerro de ouro, aquela idolatria. Então aqui, Deus já estava aborrecido. Por isso, ele disse aqui, no versículo, eu vou ler o 1 de novo e o 2, né? Esses dois versículos. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei.
Preste atenção no verso 2. Enviarei um anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para verso 3. Uma terra que mana leite e mel. Olha só o que Deus diz. Eu não subirei no meio de ti, no meio do povo, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Então Deus estava aborrecido com a questão do bezerro de ouro, irmãos, que foi feito quando Moisés estava lá no Monte Sinai para receber as primeiras tábuas de pedra, onde estavam escritos os mandamentos. O que aconteceu com as primeiras pedras? Moisés, a Bíblia diz que Moisés as arrojou, não é? Como você pode observar aqui no versículo, ó, de número, vou dar uma olhada aqui, verso 19. Arrojou, parte final, das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Quer dizer, Moisés ficou tão irado e Deus tão decepcionado também com o povo, que as primeiras pedras, com os 10 mandamentos de Deus, foram quebradas. Olha só, por causa de uma perversão espiritual e moral do povo. Então, as primeiras pedras foram quebradas, lançadas por Moisés ao pé do monte, por conta dessa perversão. Então, por isso, eu estou indo aqui no contexto, para que a igreja entenda, por isso que Deus diz: eu não vou no meio desse povo, porque se eu for, eu vou destruir esse povo. Esse povo é um povo teimoso, obstinado. Olha só, irmãos, Deus, Ele pode mudar de ideia. Deus, Ele está com a pessoa, mas dependendo do comportamento da pessoa, Ele pode sair, se retirar, se afastar por um momento, definitivamente, depende. Se for uma rebeldia consumada, da qual alguém não se arrepender, Deus pode, e sendo assim, com certeza, Ele sai absolutamente. Então, por conta disso, Deus se aborreceu tanto que disse que não subiria no meio do povo para não destruir o povo, que era um povo obstinado, teimoso. Qual foi a atitude de Moisés? Nós vamos ver. Primeiro povo, vamos ver. A atitude do povo, ó. Ouvindo, depois eu falo de Moisés. O povo, verso 4, estas más notícias pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Verso 4, do capítulo 33. Por que o povo chorou e não vestiu, e nenhum deles vestiu seus atavios, ou suas joias, né? Por quê? Porque esses atavios ou joias, eles tinham a ver com a idolatria do bezerro de ouro. Eu vou fazer isso. Por isso que o povo tirou. Tem pessoa que vem do mundo com as joias do mundo ou os atavios do mundo
e quer ficar na presença de Deus. Para essas pessoas, olha o que Deus fala por meio da palavra. Verso 5, preste atenção. Verso 5: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Aí Deus disse: tira os atavios, que eu vou ver o que eu vou fazer. Irmãos, cá para nós, vamos ser sinceros. Tem como a pessoa servir a Deus com os costumes do mundo? Deus vai receber essa adoração? Não vai. Tem que tirar. Tem muita gente na presença de Deus que não tira as coisas que Deus tem mandado. Deus fala por meio da palavra, fala no Antigo Testamento, fala no Novo Testamento, e a pessoa é teimosa, não tira, porque a dura serviço, a obstinação do coração, tem que ter cuidado, porque a qualquer momento Deus pode irar-se de uma tal forma que Ele pode fulminar a pessoa. Ele aceita a pessoa ficar na presença dele dessa forma? Como? As coisas do mundo? Que história é essa? A pessoa tem que prestar atenção. Por isso que a pessoa tem que ler a Bíblia e conhecer a Deus, para saber com quem ela está lidando. Não é, irmão? Irmão e irmãos. Então Deus disse o quê? Tira os atavios aí, eu vou ver o que eu vou fazer. Tira essa abominação aí, para depois eu ver o que eu vou fazer. Tem que ler a Bíblia. Verso 6: então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Tiraram. Em outras palavras, eu não ando com mundano, não. Eu não ando com bode, não. Eu ando com ovelha. Eu sou o Senhor. Para andar comigo, tem que andar em santidade. Quer andar em perversidade? Vai para o mundo, porque eu sou santo. A Bíblia diz isso. O Senhor fala na palavra ou não? Sede santos, porque eu sou santo. O Senhor vosso Deus. Tem pessoa que quer servir a Deus do jeito dela. Serve para Deus? A igreja vai responder. Tem que aprender e obedecer. Se quiser servir a Deus para salvação, o resto é condenação e conversa. É palavra, tá, irmãos? Aqui não é teatro e não é invenção, é Bíblia. Quem é espiritual entende. Versículo de número 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Essa tenda aqui não é o tabernáculo, não, tá? Porque o tabernáculo ele nem havia sido construído. Detalhe: essa era uma tenda onde Moisés particularmente falava com o Senhor. E por que a tenda foi armada fora do arraial? Por que Deus ele quis tratar com Moisés fora do arraial, fora do acampamento? Por causa do pecado do povo. Eu vou tratar fora dele, o meu servo Moisés, porque ele não se prostituiu. Você faz a
Preste atenção aí. Se ele não quer me faz nada. Versículo de número 8. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Então, quando Moisés ia, o povo ficava cada um à porta da sua tenda, olhando Moisés até ele entrar na tenda. Agora esse aqui, ó, esse aqui. A tenda da congregação. Observe, versículo 9. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Olha só, olha a amizade entre Moisés e Deus. Preste atenção na revelação. Verso 10. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava em cada uma à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. A palavra adoração aqui é prostrar. Cada um se prostrava, porque diante de Deus tem que se prostrar. Ele é o Senhor. Servo de Deus não se prostra diante de nenhum outro Deus com D minúsculo, de nenhum outro santo. Ele só se prostra diante do Deus de Israel, porque só Ele é digno de ser adorado. Só Deus, diante de sua glória, o servo dele se prostra. Por isso que um judeu verdadeiro não se prostrava diante de uma imagem. Desse jeito. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, moço Josué, verso 11, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Moisés, ele falava com o Senhor. Meu Deus, falava o Senhor a Moisés, face a face, como quem fala a um amigo. Podemos dizer nesse sentido, Moisés, ele era um amigo de Deus. Será que tem um amigo melhor do que Deus? Só da gente ler isso aqui, é uma coisa maravilhosa. Quando a gente lê aqui no versículo de número 9. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Imagina aquela nuvem descendo, irmãos, e Deus ali falando com Moisés. Meu Deus. E o trecho narra aqui, o Senhor falava com Moisés face a face. Por isso que Deus chamou Moisés. Ele sabe quem ele chama. Não é? Deus sabe, Deus conhece. Deus, Ele é aquele que levanta, mesmo que muitas pessoas não entendam o levantar de Deus. Quando Deus levanta alguém, Ele levanta porque Ele conhece o coração. Quando Ele chamou Moisés, Ele chamou Moisés do meio do fogo. Que isso, pastor? Deus chamou alguém do meio do fogo? O chamado de Moisés, com o qual Deus o chamou, aconteceu onde? Exatamente. Irmão Mário está aí atento. Deus falou com Moisés no meio da sarça ardente. Agora você coloca. A sarça ardia, não é? Em fogo. Irmão, só da gente imaginar uma sarça ardendo em fogo e Deus falando do meio do fogo com o homem, é uma coisa maravilhosa. Então,
Deus chamou a Moisés do meio do fogo. Ministério de fogo, meu Deus. Deus chama, Deus elege, Deus fala. E o interessante aqui é que, olha só o verso 12, eu não li, vamos continuar, preste atenção. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de entrar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, verso 13: se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Moisés começa a mexer com a mente de Deus na oração. Em outras palavras, Senhor, o Senhor me falou para me fazer o povo subir, não é? Porém, quem vai comigo, ou quem há de enviar comigo? Conheço-te, o Senhor disse, conheço-te pelo teu nome, mas achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos olhos do Senhor, eu peço ao Senhor que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera, Senhor, que este povo é o teu povo. Porque Moisés sabia que Deus estava determinado a não ir no meio do povo. E aí Moisés ora a Deus e pede a ele que, considerasse. Olha como Moisés intercedia pelo povo. Todo líder que tem visão, ele tem que interceder pelo povo. Agora o povo também tem que interceder, certo? Porque o povo falava diretamente com Deus ou consultava a Deus por meio de Moisés? Consultava a Deus por meio de Moisés, certo? Então Moisés era o homem aqui. Mas trazendo para os nossos dias, as pessoas têm que ter o quê? Também as suas responsabilidades. É só o pastor que tem que falar com Deus? É só o pastor que tem que buscar? É só o pastor que tem que pregar? Não, o pastor é o principal, porque Deus chamou ele, ele é o mais cobrado, assim como Moisés. Mas os irmãos também precisam disso, né? Certo? É nesse sentido. Mas aqui, o líder Moisés, ele orou a Deus pelo povo. Por quê? Moisés, ele conseguiu mudar a opinião de Deus. Olha só. Olha o que é um homem de fé. Ele mudou a decisão de Deus. Vamos ver aqui. Isso não é heresia não, ó. Versículo 14. Respondeu Deus, a Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Meu Deus, olha só. Olha o que Deus disse, para você entender na íntegra. Verso 3 lá, de novo, sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti. Agora olha só o verso 14: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Eu vou com você, Moisés. Pediste bem, em outras palavras, irei contigo. Vamos continuar. Verso 15: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar.
Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Olha só. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faz subir, não. A aplicação para a nossa vida é o quê? A gente aprende o que aqui? O cristão tem que dizer assim: Senhor, em toda a minha trajetória, não me abandone, esteja comigo, meu Pai. Porque se não for para a tua presença ser comigo, eu não quero mais nem viver nesta vida. Porque o que determina para mim não é a minha pessoa, é a tua pessoa na minha vida, é a presença do Senhor na minha vida. Porque sem a presença do Senhor eu não sou nada, eu não vou conseguir nada. Olha só a consciência. Então o cristão, ele tem que andar na dependência de Deus. Moisés sabia disso. Se o Senhor não for comigo, eu não quero ir, não. Aí Deus, olhando que Moisés falou sinceramente, Deus atendeu Moisés. Porque quando uma pessoa ora a Deus com um coração contrito, arrependido, sincero, Deus ouve a oração. Deus responde a oração. Uma oração feita a Deus, sincera, que sai de dentro de um coração contrito, pode mudar até mesmo uma decisão de Deus. Moisés era um cabra de coragem, conversou com Deus e orou a Deus pelo povo. Eu tomo para minha vida o seguinte: se eu, como pastor, vejo problemas na igreja, o que eu tenho que fazer? Orar a Deus. Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas do povo, né? Ou está meio fraco, ou acontecendo alguma coisa. Quando estiver acontecendo algo, o pastor tem que orar assim. A gente aprende muito com a Bíblia, não é? Porque se a gente orar sinceramente, Deus pode o quê? Mudar a situação, certo? Ou a decisão dele. Olha só o que ele disse aqui, ó, na parte B, depois da interrogação aí, verso 16: não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então, qual que era o diferencial do povo de Israel? Moisés disse aqui: era Deus andar no meio do povo dele. O seu povo, trazendo para os nossos dias, o que faz da igreja um povo diferente? Separado do mundo. Quando a igreja faz isso, né? A igreja é diferenciada por quê? Porque ela é o povo de Deus. O mundo louva os deuses do mundo, de pau, pedra, barro, gesso, metal, ídolos de carne e osso. Nós, a igreja, adoramos o Deus verdadeiro, que salva, cura, liberta. Só há um Deus verdadeiro. Por isso que a igreja é diferenciada, é conhecida como o povo do Senhor. Essa é a questão. Só Deus pode ser adorado e ninguém mais. A Bíblia fala. Então Moisés falou. Olha só o que ele falou, é interessantíssimo isso. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Nós só somos diferentes das outras pessoas, é porque Deus está no nosso meio. É Ele que faz a diferença, que nos diferencia. É por isso que uma pessoa que não tem Deus na vida dela está perdendo o tempo dela na obra de Deus.
Ah, isso aqui é muito forte. Então Moisés, ele sentiu a necessidade de quê? Da presença de Deus. Como nós temos que querer a presença de Deus, meus amados irmãos, num mundo onde as pessoas buscam tantas coisas. Moisés aqui, a gente observa em muitos capítulos, né, de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, né, Deuteronômio, a gente observa por que Moisés foi chamado por Deus. Moisés, ele tinha consciência de quem era Deus e de quem era ele, de que ele precisava. Ele sabia que ele e o povo, eles só obteriam êxito se Deus fosse com eles. Como nós precisamos dessa reflexão? Nesse sentido, não muda de lá para cá. Se Deus não for com um cristão, ele está numa roubada, não consegue nada. Porque Moisés bem sabia que, por que Israel conseguiria, como conseguiu, entrar na terra prometida? Por quê? Moisés sabia disso. Porque Deus foi com Israel. Por isso que Israel destruiu aquelas nações poderosas, porque Deus estava no meio. Se Israel fosse lutar com a sua própria força, perderia. Porque os outros povos, ou havia povos mais fortes do que Israel, povos mais numerosos do que Israel. E nós, hoje, de que forma nós vamos vencer os gigantes do nosso tempo? Os inimigos do nosso tempo? Aleluia, irmão, isso aí. Com aquele lá de cima, que ao mesmo tempo que está lá em cima, está aqui embaixo, e com qualquer um que está com ele, porque o Senhor está com quem está com ele. Vamos continuar, versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu Deus ao Senhor: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Verso 20. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, verso 21. Eis que um lugar junto à penha, está aqui um lugar junto à penha, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então Moisés, ele quis a presença de Deus, ele desejou tanto do Senhor, ele pediu a Deus que mostrasse para ele o que é a sua glória, a glória do Senhor. E o Senhor mostrou. Não é? Ele pediu, ele mostrou. E o Senhor disse a ele: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome, meu nome. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, o Senhor disse a Moisés: Moisés, homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo. Então, Moisés, ele viu ao Senhor pelas costas. Porque se Deus se revelar a um mortal,
em sua totalidade, poder e glória, o que acontece com o mortal? Ele morre. Moisés chegou o mais próximo possível de Deus que um mortal poderia chegar. Olha só, a intimidade do homem com Deus. O Senhor disse a ele: eis aqui um lugar junto a mim, e colocou ele sobre a penha, a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, numa abertura da penha, da rocha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, eu tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, Moisés, ele chegou próximo, mais próximo que um mortal poderia chegar, ou podia chegar ao Senhor. A fé dele e a intimidade dele com Deus, o temor de Deus que ele tinha. Quando o povo estava lá adorando, idolatrando o bezerro de ouro, Moisés estava no meio? Não. Quando Moisés desceu do monte, porque Deus o avisou que o povo havia se prostituído, Moisés, ele protestou, ele condenou aquele ato. A gente vê isso no capítulo 32 mesmo, né? E Deus aqui, quando ele disse que proclamaria o nome dele a Moisés, em que sentido que ele proclamou o seu nome? No sentido simbólico do caráter de Deus, né? Como nós vimos aqui no verso 6, do capítulo 34. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Então é nesse sentido, de Deus ser o Deus compassivo, clemente, longânimo e misericordioso, fiel, grande em misericórdia e fidelidade. Deus é grande em misericórdia e em fidelidade. Irmãos, não tem amigo melhor do que Deus. Não tem. Se o homem ele começar a observar a Bíblia, lendo a Bíblia, ele vai entender que ele precisa do Senhor. E olha só, continuando, verso 7 do capítulo 34. Aqui, Deus, no capítulo 34, fala das segundas tábuas de pedra, porque as primeiras foram quebradas. Aqui fala, já narra, Deus dando as segundas tábuas de pedra. Narra a renovação da aliança. Por que Deus renovou a aliança? Porque o povo havia pecado, por exemplo. Então a aliança foi comprometida. Quem quiser renovar uma aliança ou a aliança com Deus, tem que se arrepender. Deus renova. Mas se não tirar os atavios do mundo, as joias ou as coisas do mundo, Deus não vai renovar a aliança, não. Você vê isso aqui no verso 10. Ele renovou porque houve o quê? Arrependimento. O povo tirou as joias ou os atavios desde Horeb em diante. Você vê isso aqui, no versículo 6, do capítulo 33. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horeb em diante. Se Deus está falando, muda de vida enquanto há tempo, porque Deus quer o melhor, né, irmãos? Se Deus está falando, muda a atitude, muda de lugar, porque você está errado, muda. Quem fala é Deus. Deus manda, quem tem juízo obedece. Quem tem juízo, nem todo mundo tem. Então, porque o povo se arrependeu, Deus renovou a aliança. Deus vai renovar a aliança com o rebelde? Que faz que se arrepende e não se arrepende de nada?
Deus conhece o coração do cara, da pessoa, né? Então tem que se arrepender de verdade, para Deus renovar. Porque Deus, ele é o quê? Santo. Ele vai fazer aliança, ou renovar a aliança com o imundo, que se perverteu, que caiu, né, na perversão? Vai? Então tem que, para Deus renovar a aliança, tem que mudar a atitude, mudar o coração. Senão, por isso que tem muita gente que não consegue seguir a Deus. Porque quando vai se deparando com as verdades bíblicas, a pessoa, mas eu não aprendi assim, então você aprendeu errado. Certo é o que está na palavra, né, irmão Jesus? É o que está na palavra. A gente é julgado por quê? Pela palavra. Não é pela doutrina da igreja A, B ou C, é pela palavra. Se a Bíblia fala que está errado, deixa pra lá. É Deus que está falando. Quem tem fé lá, quem não tem, continua. Não é no erro. Mas olha só, verso 7 diante. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade. Então Deus, ele guarda a misericórdia em 1000 gerações. Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, isso aqui você vai ver que é o que está lá em Êxodo 20. Por que fala aqui que Deus, ele guarda a misericórdia em 1000 gerações? Para com quem teme a Ele. Não é qualquer um, não. Ele guarda a misericórdia com relação àqueles que temem a Ele. Preste atenção. Verso 7 aqui é interessante. Perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então Deus, ele perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado. Ele perdoa. Mas aqui fala, ainda que não inocenta o culpado. Deus inocenta o culpado? Não. Por que Deus não inocenta o culpado? Porque o culpado tem que se arrepender, para Deus abençoar ele ou perdoar. Então Deus não inocenta o culpado. Se a pessoa é culpada, o que ela tem que fazer para ser perdoada por Deus? Se arrepender. Quem inocenta o culpado é o homem, que se corrompe. Ah não, não faz isso não, porque ele vai sair da igreja. Que saia ele e fique Deus, porque Deus é o Deus da igreja. Deus é quem manda na igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o filho dele da igreja. Então se a pessoa ela quiser sair, se ela estiver errada, é de Deus. Agora, quem que não pode sair da igreja? É Deus. Ô glória. Porque tem gente que é assim, se você falar a verdade com ela, né, irmãos? A pessoa não. Fulano me falou isso, mas ele te falou que está na Bíblia. Então obedeça. O que está certo não é o que meu pai me falou, o que a minha mãe me falou, minha avó. Se eles estiverem na palavra, tudo bem. Caso contrário, o que está certo é o que está na Bíblia. Essa é a questão. Se os meus pais me ensinaram com base na Bíblia, amém. Se não, eu tenho que ficar com quem? Com a tradição dos pais, com a Bíblia ou com a Bíblia? Com a Bíblia, exatamente. Então isso aqui é muito importante, meu verso 7. Deus não inocenta o culpado. O que Deus quer para o culpado, ou do culpado? Que ele se arrependa. Deus perdoa, mas ele tem que se arrepender. Porque sem arrependimento não há perdão de pecados, e muito menos salvação. Olha só, e visita, parte final do verso 7, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos e dos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Está lá em Êxodo 20 também. Por que fala que ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração? Porque se um pai ele vive no pecado,
enquanto aquela família, ou alguém daquela família, não se arrepender, Deus vai continuar visitando a maldade do pai e dos filhos. Já na mão de Deus. O meu pai não era evangélico, não era cristão. E eu vi na minha família, eu entendi pela Bíblia, lendo a Bíblia, que eu tinha que romper. Meu pai me deu muitas coisas boas, a minha mãe também, eu louvo a Deus por eles. Mas essa herança não foi me passada, porque eles não conheciam a palavra de Deus. Eu tive que conhecer, para acabar com o mal na minha geração. Eu entendi isso na Bíblia. Eu tenho que me converter. Certo? Para que esse mal não continue nas gerações que virão posteriormente a minha. Deu para de entender? Então, por que Deus visita a maldade do pai e dos filhos até a terceira e quarta geração? A iniquidade dos pais e dos filhos? Onde há um pecado continuado. O pai, exemplo direto, o pai mexe com coisa errada, o filho também mexe, o neto também vai mexer. Aquilo vai passando de geração para geração. Mas se alguém se arrepender, aquilo é quebrado. Porque onde há o arrependimento, o que eu falei agora há pouco? Deus, ele quer que o culpado se arrependa. Ele não vai inocentar o culpado. Então, se o culpado se arrepender, Deus vai perdoar e sarar aquela família, aquela geração, ou as gerações que virão posteriormente a esse que viesse a arrepender. Entendeu? Olha só agora para encerrar. Os últimos versículos, 8 e 9, de Êxodo 34. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Moisés se curvou e adorou a Deus. Se prostrou ali e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Perdoa-nos, Pai. Moisés confessando, né? Que o povo era um povo teimoso, mas perdoa, Senhor. Perdoa. Então Deus, Ele perdoa. Nós temos que orar para que pessoas se arrependam. Aqui, se você for analisar, houve um arrependimento do povo por tudo que Moisés fez, desde o bezerro lá que ele protestou, não concordou, condenou aqueles que estavam envolvidos diretamente na adoração, ou aquela idolatria com a qual eles idolatraram o bezerro de ouro, foram mortos. Você vai ver isso aqui, no capítulo 32, versículo 27 diante, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Então, os que envolveram-se na idolatria morreram. E depois os outros que ficaram, e que de certa forma também estavam ali, tendo aquela culpa, houve um arrependimento. Por isso que Deus renovou eles. Olha que riqueza, nesse trecho aqui, para a gente entender que Deus não vai estar no meio de qualquer maneira. Aqui ele disse: eu não vou no meio desse povo. Depois ele mudou de ideia. Por quê? Porque o povo, de certa forma, se arrependeu, e Moisés orou a Deus. Deus teve misericórdia.
Não adianta fazer que vai, tem que ir. Tem pessoa que finge que mudou, não adianta, tem que mudar. Porque Deus quer o quê? Salvar. No dia de salvar o condenado, Deus não vai salvar o condenado dele? Uma coisa ou outra. Então a pessoa tem que, né, se arrepender, deixar o pecado para Deus perdoar. Se coloque sobre os seus pés nesta noite. Faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, Deus abençoe com teu amor, com a graça do Filho e com a sua doce consolação divina Espírito Santo. Dê a todos um final do domingo encorajado, consolado, animado, para que nós terminemos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã na consolação, no ânimo, no encorajamento divino Espírito Santo. Assim eu oro e os abençoe. Em nome de Jesus, amém. E que as palmas vão ver Deus, aleluia. Vai embora para o trabalho que Deus vai funcionar. A paz de quem? A paz de quem você tem que dar? Do Senhor. Dá a paz do Senhor para os irmãos aqui. Paz do Senhor,